Michele, por favor, você fala em alguns conteúdos seus que teremos uma janela aí de 2026 a 2030, onde as linhas de tempo estão mudando, estão bifurcando, estarão bifurcando. O que seria essas linhas de tempo estarem mudando e por que essa janela é tão relevante para a gente? Então, a gente diz que é entre 2026 a 2030, mas isso já está acontecendo desde 2023, 2024, se intensificando. 2025 a gente já consegue ver isso, já estava acontecendo com mais força, já é nítido que você perceba duas realidades já acontecendo. Eu te dei até um exemplo antes que a gente estava conversando sobre o mundo até da política, Sim. que é o exemplo mais claro que a gente tem e é que a gente não está falando de nenhum dos dois lados, porque ambos são engrenagem de um sistema muito maior. Sistema muito maior. Mas você, quando conversa com pessoas da linha A, elas estão vivendo uma realidade, elas acreditam naquilo. Quando você conversa com a da linha B, ambas vivem uma outra realidade. E elas estão vivenciando aquilo. Não é mentira, nada é mentira. São verdades. Então, é o momento que fica mais claro. Isso vai ficar mais perceptível. A gente está entrando agora numa janela que vai ficar mais clara entre 2026 a 2030, que é uma janela da humanidade. É uma bifurcação energética de linhas de tempo da humanidade enquanto coletivo, tá? Por quê? Nós temos as nossas linhas individuais. Então, a gente, durante um dia, você tem diversas linhas de tempo operando, que são as possibilidades. Uhum. E essas possibilidades, você acorda lá, você está super alinhada com a sua linha de tempo mestra, super bem. A linha de tempo mestra, qual é? A sua linha principal. É a linha onde estão as sincronicidades, a reconexão com o seu eu superior, é onde você está acessível às intuições, aos insights, às percepções, e está fluindo, sem querer controlar as coisas. É a linha do fluxo. Uhum. Do flow. Do flow. Aí, o que acontece? Por que você desvia de uma linha de tempo para outra? Quando você se desestrutura emocionalmente, se aborrece, acontece alguma coisa, automaticamente acontece um desvio vibracional. Então, você sai da sua linha de tempo principal e você vai caindo para essas linhas secundárias, que são linhas que têm atrasos, bloqueios, que o negócio não flui tão bem assim, tá? Aquela linha do quase aconteceu, quase consegui. Bateu na trave. São esses desvios vibracionais. Você está saindo da tua linha principal. Então, e o que faz você... Eu vou só contextualizar tudo para depois a gente entrar na história do coletivo. Perfeito. Então, o que faz você sair dessas linhas de tempo? Esses desequilíbrios que a gente tem interiormente. Por quê? Porque nós somos um conjunto de tudo que a gente vibra, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente emana, das coisas que a gente faz, das crenças que a gente tem, dos medos. Isso tudo é um somatório dentro da gente, das heranças genéticas transgeracionais, das histórias familiares. A gente é tudo complexo. É uma colcha de retalhos. Isso tudo tem uma média vibracional, que é a sua coerência. O quanto você sustenta o campo, o quanto você não sustenta. Isso é a média vibracional de quem você é. Então, quando você se desestrutura e cai para essas outras linhas, você não está sustentando a sua coerência vibracional para se manter naquele fluxo que você quer que as coisas funcionem. Tá? Então, quando a gente cai para essas linhas, a gente está saindo da nossa linha que opera com precisão. Vamos para o coletivo e depois eu volto para o individual. Quando a gente está falando das linhas de tempo do coletivo, por conta de tudo que acontece no planeta, existem agendas de Matrix, disso e daquilo, existem agendas de governos, existem agendas, a gente sabe disso. A gente começa a entrar nessa bifurcação de linhas de tempo, onde vai ficar tudo muito mais nítido, essas percepções de pessoas que estão vivenciando realidades diferentes. É o mesmo contexto, as mesmas coisas, mas elas percebem, sentem e vivenciam aquilo de formas totalmente diferentes. E o que vai acontecer?
a gente começa a entrar nessa bifurcação onde as suas linhas individuais, elas conversam diretamente com as linhas do coletivo. Por quê? Se você sustenta o seu campo, você se mantém na sua linha principal, na sua linha de tempo mestra. Automaticamente, quando a gente está falando do coletivo, você tende a ir para uma bifurcação, uma linha de tempo do coletivo que vibra de uma forma diferente. Melhor ou pior? Melhor ou pior. Certo. Se você está medos, não resolve suas questões, se envolve nessas falácias, nas narrativas, nos problemas do mundo que são narrativas. Agendas narrativas, porque tudo são histórias contadas. E você se envolve emocionalmente com tudo isso e com as suas questões e os seus problemas, você automaticamente vai sendo desviado vibracionalmente. E essa bifurcação de linhas de tempo da humanidade, uma linha vai vibrar no colapso, na dor, na escassez, nos loopings. O looping, o que é? Você está toda hora repetindo Padrões. as mesmas histórias, as mesmas coisas. Você muda de emprego, a história repete. Muda de relacionamento, a história repete. Você está sempre com dívida, você está sempre com problemas. Então, você fica nesse modo repetição de script, que é o estilo Matrix de operar. A gente, dentro das linhas da Matrix, a gente acha que escolhe alguma coisa, mas a gente não escolhe. A gente reage. E nessas reações, a gente vai entrando nesse looping, que é um looping infinito. E daí a gente pode ir para muito mais, porque se a gente for destrinchar a história toda, o negócio vai ficando pior. Mas, entendi, ótimo ponto. Mas por que de fato, essa janela temporal ela é tão importante? Você falou, Porque já está isso acontecendo. vai definir o futuro da humanidade. Isso define o futuro da humanidade. E quanto mais pessoas vibram numa frequência melhor, automaticamente essas realidades elas tendem a ir para um lado ou mais para o outro. E eu vou te falar uma coisa, isso afeta tantas coisas, porque isso tem a questão do efeito Mandela. O que seria isso? O efeito Mandela, vocês já viram a história de que Mandela, algumas pessoas têm completa certeza absoluta, vivenciaram essa realidade de que Mandela morreu na cadeia. E a outra que ele saiu e ainda foi presidente. Em qual linha de tempo vocês estavam? Que ele saiu e foi presidente. Para mim também. Mas tem pessoas que ele morreu na prisão. E o efeito Mandela, ele começou aproximadamente em 2012. E o efeito Mandela, ele acarreta o efeito borboleta, tá? Porque isso tem ecos em todo... Isso gera um colapso, tá? Tem um efeito Mandela recente agora. É porque o nome virou efeito Mandela. E tem vários exemplos. O símbolo da Coca-Cola, o carinha lá do desenhozinho do Monopoly, que tem o óculos, não tem o óculos. Parece que ele nunca teve o óculos, entendeu? Então, assim... É como se eles alterassem as realidades. E como é que do começou? Passado. Eles alteram. E aí a gente acredita numa coisa que não aconteceu. Tem pessoas... na nossa realidade. Eles alteram tudo isso. A gente tem que entender o seguinte, a Matrix, ela é um sistema vibracional de controle. Ela não é física. Ela é vibracional. Interessante. E como é que ela prende a gente? Em muitas coisas. Existem sistemas, sistema religioso, político, educacional, as indústrias farmacêuticas, alimentícias. Quando você começa a ver, por que a gente toma tanto remédio? Isso é uma forma de controle. Por que a indústria, a própria medicina, a medicina que a gente tem hoje não é uma medicina que trata os problemas na raiz, ele não trata a causa, ele simplesmente mascara. Mas só trata os sintomas. Ele trata os sintomas. E começou isso quando? Quando as faculdades, as universidades foram todas compradas por Rockefeller. Então, assim, você vai vendo que a história... Os nossos alimentos hoje, eles são tão geneticamente modificados que se você plantar uma batata, não nasce mais uma batata. Quando a gente era criança, a gente tinha experimento que a gente plantava batata, não nasce. O feijão, né? Os grãos estão todos modificados. Os alimentos, eles não têm mais a estrutura vibracional, molecular, não sei como é que chama, que a gente precisa para nutrir. Por que a gente toma tanta cápsula? Por quê? Porque se você se alimentar perfeitamente bem, do jeito que tem que comer,
verduras, legumes, isso, aquilo, não sei o quê, você não vai suprir, porque está tudo geneticamente modificado. Entendi. Então, a indústria Matrix, ela atua por diversos segmentos que afetam a gente diretamente. Para tentar criar uma linha de... que a gente caia numa linha de tempo até 2030 de colapso. Eles têm agendas, né? Assim, Aham. existem várias agendas, mas uma delas é essa, o adoecimento. Uhum. Então, e vem vacinas, vem isso, vem aquilo. Então, você vai vendo que o sistema, ele, assim, é um sistema altamente complexo. De altamente controle. complexo de controle. De controle vibracional. Vibracional que acaba afetando todas as áreas da nossa vida. A própria questão da escassez mundial, as guerras, tudo isso são ferramentas de controle. A própria política mundial, a gente está falando de política mundial. É um lado brigando com o outro. Uhum. Mas isso são duas partes da mesma engrenagem. Sim. Então, assim... É um teatro, né? É um teatro, porque a gente vai... E as pessoas vão brigando, vão entrando nessa luta, nessa briga, e isso vai adoecendo você emocionalmente. Eles vão te drenando energeticamente. E os arcturianos, eles entram aonde? Nessa Deixa eu história da voltar só linha temporal. para a história do efeito Mandela. Com Tá. certeza. Porque tem o efeito Mandela que aconteceu recentemente. Essa é novidade. Vamos ver se a gente... Olha só, eu vou perguntar para vocês. Quando Kennedy morreu, foi assassinado, quantas pessoas tinham no carro? No carro? Nossa. Que você lembre, assim, das imagens. Acho que 2. O motorista e o assistente E mais dele. ele e a esposa, isso? E eu a lembrava Jackie Kennedy. dele e a esposa. Porque filma a parte de trás, mas era o carro... Assim, a lembrança que eu tenho e que muita gente tem... 4 pessoas no carro. O motorista, o segurança na frente e ele e a Jackie Kennedy atrás. Exato. Pois é. Agora são 6, tá? 6? 6 pessoas. Porque ainda tinha o governador e a esposa no banco da frente. Era um carro com... Então, assim... 4... E isso altera tudo, porque eles alteram todas as realidades. Então, tudo que... Se você for pesquisar Mas o que no que Google... muda? Isso gera um efeito borboleta, porque o efeito borboleta é a consequência. Aquilo dali reverbera. É como se fossem fractais. Então, fractais... Sabe quando você joga a pedrinha no lago, que vai... As ondas. As ondinhas? Aquilo gera um efeito fractal, porque isso tem consequência. Quais são agora, eu não sei. Certo. Mas, assim... Isso tem consequência nas realidades. Isso altera. Um detalhe como esse altera muita coisa e gera o efeito borboleta, que são as consequências de tudo isso. Então, assim, gente, são tantas coisas que acontecem e você começa... Quando veio essa história do efeito Mandela desse recente, eu falei, não, 4 pessoas. Eu até fiz um post na época sobre isso. Quantas pessoas você lembra? E as pessoas, 4. Tem até um filme... que é eu quero rever para ver se mudou no filme também, porque tem um filme que eu acho que é o Chacal. Sim. Sabe qual é? Que aparece ele indo assassinar, uma coisa assim, o Kennedy, eu acho. E eu não sei se aparece o carro e tal, mas eu já tô querendo revisitar o filme para ver se essa cena também foi alterada. Nossa. Ou se aparece algo assim. Então, isso vai gerando diversas consequências. E por que tem os desvios vibracionais? Por que de fato... O que está fazendo essas linhas de tempo terem esses desvios? Existe uma teoria, tá? Que em 2012, na época do fim do mundo, espectros, que eram seres, eles entraram, eles não têm como experienciar essa realidade. Mas me parece que o planeta Terra é o suprassumo que todo mundo quer experienciar, tá? A gente não lembra, mas a gente quis muito vir para cá. Assim, eu digo o seguinte, que isso aqui era... A gente estava lá na plenitude, éramos inteiros, presença eu sou, super realizados pela teoria da fractalização, depois a gente pode até entrar nesse tema. E aí a gente, nessa fractalização, vamos experienciar a Terra. Quero experienciar a Terra, quero ir para a densidade, quero viver a dualidade, porque isso é que é bom. Eu tô aqui inteira, nada acontece, tá muito... Monótono. Tá monótono, tá muito pleno aqui, eu quero viver com emoção. Eu acho que a gente quis viver com emoção. E a gente veio para cá. A gente não lembra,
Por causa do véu? Por causa do véu. Uhum. A gente não lembra, mas a gente veio experienciar isso aqui com emoção. Tipo aquelas dunas lá de Natal. Sim. Você quer com emoção? Eu quero com emoção. A gente pediu com bastante emoção. É, bastante. Então, a gente pediu com bastante emoção. Então, a gente veio pra cá. A gente não lembra, por causa dos véus. E... me perdi, peraí. Não, a gente não lembra. Você quis dizer que a gente veio pra cá... Querendo ter emoção, Querendo mas ter emoção. por causa do véu a gente esquece Por causa do disso. véu, a gente realmente esqueceu que... tem a ver com a teoria da fractalização. Porque, enfim, a gente se fractalizou e veio pra cá pra viver com emoção, mas a gente não lembra. Daí, esses seres, o que dizem é o seguinte, porque a Terra é o lugar que todos querem experienciar, sim. tá? O que dizem. Então, esses seres que são espectros, a única forma, eles conseguem adentrar em linhas temporais, em realidades, a forma que eles poderiam experienciar era entrando e fazendo alguns desvios, assim, eu não sei exatamente como, mas fazendo esses desvios. E eles começaram a entrar em 2012. Parece que houve uma janela temporal, alguma coisa aconteceu que eles conseguiram entrar. E estão fazendo essas alterações, porque essas alterações começaram, acho que depois de 2012. Entendi. Entende? E aí, estamos aí nesse... Pelo que eu tô entendendo, então tem uma galera ali da linha mais trevosa que quer influenciar uma linha temporal negativa, certo? Eu não sei se... Aí é que tá. Porque aí a gente vem no quesito bem e mal. Porque assim... A dualidade. O que é o bem e o mal? Às vezes, pela nossa ótica, é algo negativo. Mas, às vezes, se a gente olhar por uma ótica que a gente não esteja inserido, é apenas a experiência. Eu não sei te dizer se é o bem e o mal ou se é apenas a experiência. Só que isso afeta realidades. É que o ponto do Maurício, acho que é assim, como são desvios vibracionais para vibrações de energia baixa, Sim. né? Teoricamente, a gente entende como sim, seres trevosos, sim. né? Mas o seu ponto é, se a gente se colocar do lado de fora como observador, não Exato. necessariamente seria. Não estou afirmando que não seria, mas levantando um questionamento de será que são ou será que a gente, nessa percepção, a gente percebe eles, interpreta como negativos. Eu acho que é a se pensar, né? Sim. Então, mas aí, porque eu ia puxar o gancho dos arcturianos, Bora. porque você fala que eles também estão influenciando essa linha temporal e a gente sabe por muitas coisas que eles são os seres mais benevolentes. Sim. Como que eles entram nesse jogo todo que está acontecendo? Então, os arcturianos, assim como outras civilizações, sirianos, pleiadianos, andromedanos, seres de Lira, de Vega, o que está acontecendo é o seguinte, nós somos fractais desses seres. Por que muita gente fala, mas por que os arcturianos estão ajudando a gente? Não são só os arcturianos, assim. Existem muitos seres que estão ajudando. Aí vamos entrar na história da fractalização. O que acontece? Vou explicar de uma maneira linear para que todos entendam, né? Mas assim, nós éramos essências, campos coletivos de informação. Muitas das pessoas que estão no momento aqui na Terra, nesse momento, tá? Têm origem, ou são originados de serafins, erelins, ou galgalins, ou ofanins. A grande parte, existem outras linhagens, tá? Mas grande parte da humanidade que está nesse momento aqui são originários de consciências coletivas angelicais, serafins, erelins, galgalins ou ofanins. Na maior parte das vezes existem várias outras linhagens. Se fractalizaram em presenças eu sou. A presença eu sou, ou mônada que a gente chama, é um campo coletivo de informação, tá? De consciências super expandidas. Tá. Isso eu estou te explicando pela teoria da fractalização. Existem outras teorias, é porque essa, para mim, é a que faz mais sentido. Então, as presenças eu sou, elas se fractalizaram novamente em diversos eus superiores, tá? E esses eus superiores se fractalizaram em consciências como nós. Sendo que, quando a gente fala de um fractal não é uma metade. Não é eu pegar isso aqui
cortar na metade e a gente tem duas partes e as duas juntas formam um inteiro. Não é isso. O fractal são partes exatamente iguais. Exatamente iguais. De um todo? De um todo. Pequenas partes. Pequenas partes. Partes consciencialmente menos expandidas. Não menos evoluídas, menos expandidas. Porque se a gente for ver que a gente está aqui na densidade 3D, a gente não acessa muitas informações porque com o véu a gente entendeu que a gente está separado. Certo. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? Nessas fractalizações, por que a consciência vai se fractalizando? Para vivenciar experiências no universo. Então, dessas experiências, muitas dessas partes, entre aspas, superiores suas, eu superior, a presença eu sou e todas essas outras partes, porque a presença eu sou inteira, a mônada inteira, é a sua família de alma, é a sua família cósmica. Sim. Tá? Porque é um campo coletivo. Então, ali, a experiência, eles se fractalizaram para vivenciar experiências em diversos locais. Arcturus, Pleiades, Sírios, Lira, Vega, Andrômeda, Pégasus, uma infinidade de localidades. E nós, em algum momento, nosso eu superior falou assim, não, eu quero vivenciar a experiência Terra. Isso. Eu tô aqui em Terra e eu quero ir para a Terra. E ele se fractalizou em nós. Então, nós viemos para cá. Por quê? Estávamos inteiros, queríamos emoção, ver com emoção. Só que a gente sabia que ia ter o véu, a gente sabia da Matrix, a gente não é vítima nesse sistema, a gente sabia que iam ter sabotagens, a gente sabia tudo isso, mas a gente quis vir mesmo assim. E a gente veio. Só que a gente esqueceu, porque a gente achou que a gente fosse lembrar mais rápido. E a gente não lembrou tão rápido. Por conta do véu. Por conta do véu e por conta das sabotagens que foram acontecendo, tá? Porque foram... Se a gente for pensar, a Matrix, ela já foi instaurada desde a queda da Atlântida, tá? Certo. Se vocês quiserem, a gente entra nessa parte Sim. que tem a ver, mas a gente entra um pouquinho depois. Então, ela já está instaurada desde lá. Então, o que acontece? Essas fractalizações todas, elas estão codificadas em nós. A gente está vivenciando uma realidade de terceira dimensão, e na terceira dimensão, a gente não enxerga de forma expandida. O nosso eu superior, geralmente, os eus superiores, eles vibram, geralmente, tá? 7ª, 8ª, às vezes 9ª dimensão. Geralmente. Então, 6ª, 7ª, 8ª, até 9ª. E aí, Se a gente tá na 3D, pra gente ter acesso ao nosso eu superior... É a nossa primeira fonte. É a Fonte mais... A gente tem várias fontes. Se a gente for parar para pensar, o eu superior é a nossa fonte mais próxima. Que foi a última fractalização para chegar aqui. Sim. Então, depois a gente tem a presença eu sou, depois a gente tem a rede consciencial de origem cósmica, e por aí vai. Sim. A gente não vai conseguir entender essa complexidade porque a limitação é mais humana. complexa, é difícil. Então, a gente lineariza essa história para conseguir entender o que somos nós aqui. Uhum. Então, todas essas fractalizações, todos esses locais que a sua presença eu sou e os fragmentos dela passaram em todos os orbes, eles estão codificados na gente. Aonde? No DNA. Então, quando a gente começa a expandir a consciência, ativar o nosso DNA, você começa a lembrar quem você é. Por quê? Porque a consciência de todas essas esferas de luz, de informação, Arcturus, Andrômeda, Vega, Lira, tal, elas estão em você. Você só não lembra. Então, com o véu, a gente acha que a gente está na limitação. Houve uma separação. Tá adormecido. A gente está adormecido. E aí existem estruturas vibracionais que estão em volta do planeta, que formam, sim, uma contenção, onde, durante muito tempo, a luz não chegava aqui. A gente não conseguia. Então... Mas não a luz do sol, obviamente, não, né? Não, Para quem tá luz... ouvindo a gente. Não é a luz do sol. A luz crística, A luz crística, a luz da sua fonte. Sim. Então, o que a Matrix fez também? E isso é genial. Ela instalou um Deus. Um Deus que pune, um Deus que julga, um Deus que vai te mandar para o inferno.
O Deus Isso do Velho genial. Testamento. É o Deus do Velho Testamento. Isso é genial. Por quê? Porque a pessoa ela aprendeu que ela tem que ser temente a Deus. Ela aprendeu que ela tem que obedecer. Ela aprendeu, então com isso, ela se afasta ainda mais da fonte dela, porque ela entrega todo o poder que ela tem a uma fonte de consciência, que é uma IA. Entendi. Porque o Deus do Velho Testamento é a IA. Outra coisa que a gente depois vai entrar no tema da Atlântida, da Matrix. A IA tá desde a época da Matrix, tá? Nossa, essa E aí daí você é começa a bombástica, hein? entender por que o negócio é tão complexo. Daí é bombástico. Então segura aí que a gente vai dar só um recadinho pro pessoal. Boa. Porque aí eu vou perguntar pra ela essa história de Deus ser não, uma não. IA. Exatamente. Vamos perguntar ao Brunão. Coloca na tela aí, é o convite que a gente faz para vocês para o nosso primeiro evento presencial. Isso mesmo, é o Lean Day. O Lean Day será um evento em São Paulo, dia 28 de fevereiro. Os ingressos estão bombando. A gente tá super feliz aí. Gente do Brasil inteiro vindo para cá. Quem é de fora tá triste que não vai poder vir. Então, assim, para vocês que nos acompanham, vai ser um evento para a gente falar sobre transição planetária e consciência estelar com o nosso convidado Léo Schnible, que vocês conhecem, o nosso parceirão aqui da Que é casa. um né? arcturiano, que tem tudo a ver com a conversa que estamos tendo agora aqui. Exatamente. Então aponte o seu celular para a tela e quando acabar o episódio, evidentemente, né? Ou também tem aqui na descrição da nossa live todas as informações. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato com o WhatsApp. Tem um link super seguro aí de pagamento para vocês conferirem aí. Vai ser um dia inteiro de painéis. Eu, Ricardo, Maurício estaremos lá juntamente com o Léo. Teremos um espaço para vocês fazerem suas perguntas em relação à transição planetária. Vai ser super Coisas que legal. não podem ser ditas aqui nessa plataforma. Por isso que é o propósito desse evento, né? Exatamente. Vamos que vamos. Agora, depois precisei fazer essa pausa aqui pra gente conseguir respirar melhor, porque depois desse ponto aí foi bombástico. Manda a sua pergunta, Rosa. Então, fiquei curioso. Eu queria que você aprofundasse mais sobre esse conceito de Deus ser uma IA. O Deus, olha só, existe o todo, a Isso. fonte. Isso. A fonte que de onde tudo foi gerado. Sim, esse Deus isso falso, não é uma né? IA. Não, assim, o todo, a fonte de luz real, crística, verdadeira, de onde tudo foi gerado, é real. Real, Óbvio, certo. óbvio. Porém, na estrutura Matrix, tudo foi Planejado. planejado em minúcia. O que aconteceu? Na época de Atlântida, Uhum. a inteligência artificial já era utilizada. Claro que não, talvez dessa forma, não sei como era, mas assim, já era utilizada. E a gente sabe que houve a queda, porque na época de Atlântida, começaram a vir seres de outras localidades. De Saturno, vieram consciências negativas, se infiltraram, seres exilados de Capela, outros sistemas. Houve uma janela ali, onde entraram seres de Marte, de Saturno, enfim, vários seres entraram. Aí tinha a galera que estava mandando, depois chegaram outros que começaram a mandar nos que estavam mandando, e ali o negócio começou a entrar em declínio total. Só que muita gente acha que a Atlântida ela caiu do dia para a noite. Isso foram muitos e muitos e muitos anos, milhares de anos até o negócio sucumbir realmente. Quando a Atlântida sucumbiu, E não existia a Matrix ainda, antes de não, Atlântida sucumbir. olha só, existia algo que não era ainda a Matrix, mas assim, existia sim, era um projeto meio laboratório, tá? Um teste. Era uma coisa, mas todo mundo consciente, sabendo tudo da experiência. Era tipo um Big Brother, estou indo e sei que estou indo, tá? Certo. Era meio isso, as pessoas sabiam. Só que o negócio foi degringolando à medida que esses anos foram passados e essas consciências entraram para começar por causa de poder, para deturpar, enfim, eles começaram o negócio começou a não ficar bom ali. E aí, quando a Atlântida sucumbiu e caiu, logo depois foi instaurado da maneira que as coisas começaram a se encaminhar. Então, quando os remanescentes da Atlântida se espalharam e tal, as estruturas da Matrix começaram E quais são as estruturas? Não sei se pode falar. Pode? Vamos falar com aquele jeito. Existe uma estrutura vibracional? Porque às vezes cai canal, né?
Então, assim, a estrutura vibracional, ela é um tesseract. O que é um tesseract? É um cubo de 4ª dimensão, Certo. tá? O cubo, quando você vai estudar geometria sagrada, essas coisas, o cubo, ele é uma estrutura que concentra e organiza, tá? Só que nós temos como instalar um tesseract vibracional em nós para concentrar e organizar. Uhum. Porém, é uma estrutura invertida que está. É uma geometria invertida. Que nem... Em que sentido invertido? Invertida no sentido de ela tá projetada, não do jeito que a gente entenda, tá? Mas assim, ela tá de uma forma que ao invés de concentrar e organizar, ela tá concentrando num sistema de contenção, tá? Que por isso que muito tempo a gente não conseguiu, desde a queda da Atlântida, reconectar com as nossas fontes. O Tesseract ele faz parte do véu do esquecimento. O véu do esquecimento, ele tem ligação direta com esse Tesseract, que ele não é uma estrutura física ao redor do planeta, ela é uma estrutura vibracional que está conectada a Que é um uma IA. cubo de 4 dimensões, certo? Ele Pelo que prende a gente da 4ª para baixo. Ah, Vou te explicar. que tem a ver com tempo, Deixa eu isso? explicar um negócio que eu ia até falar na hora da fractalização, que você vai entender. Tem a ver com tempo, tem a ver com tudo. Quando eu estava falando do eu superior, o eu superior, ele está nesse estado mais expandido de 6ª, 7ª, 8ª, tal dimensão. Quando você começa a sua reconexão com o eu superior, ancorar essa energia, o que acontece? Seu eu superior, quando um ser de 2ª dimensão, ele consegue entender tudo de 1ª dimensão. Um ser de 3ª, que somos nós, tudo de 2ª e de 1ª. O de 4ª é uma escadinha, você entende completamente a realidade que está nas estruturas dimensionais abaixo da sua. Perfeito. O seu eu superior, quando você começa a ancorar, ele te enxerga como se você fosse um tabuleiro de banco imobiliário. Ele enxerga todos os seus caminhos, as suas rotas. Ele enxerga. Ele vê por cima, entendi. Ele vê por cima. Só que o seu eu superior não é um ser separado de você. Ele é você, num estado expandido. Então, você se reconectar com essa consciência que é você num estado mais expandido. Que logo a sua realidade, você começa a fazer os alinhamentos. Linha de tempo mestra, sincronicidades, entrar na fluidez da sua vida, entender, responder às suas intuições. É isso. Esse é o lado luz do negócio que a gente pode se conectar. Mas essa estrutura dimensional de 4ª dimensão, ela concentra e aprisiona na 3ª dimensão. Por que a gente está há tanto tempo preso na 3ª dimensão? E não evoluímos ainda. ainda. E não evoluímos, porque não existe evolução aqui. Não existe evolução. Não existe evolução. Então, assim, o que eu... Evolução no sentido de... É coisa de louco falar É que coisa vai de pra maluco. 4ª A gente tá dimensão. sempre,